Agora a gente aborda outro conceito que vai ser bem importante para a gente, que é o conceito de raiz de uma função. Raiz de uma função não tem a ver com aquela história de raiz quadrada, raiz cúbica ou qualquer outro índice de raiz, não, tá? É diferente. Chama-se raiz de uma função o valor de x tal que f de x igual a zero. Ou seja, é o valor que faz a função zerar. E por que ele vai ser importante para a gente? Ele vai ser importante para a gente porque a raiz de uma função é o valor numérico onde o gráfico dessa função vai cortar o eixo x. Então essa informação é relevante graficamente e traz algumas informações importantes em termos de aplicação também. Então o que nos interessa é isso, o conceito é esse. Achar a raiz significa descobrir qual o valor de x que vai tornar a função igual a zero. Então, exemplo, encontre as raízes de f de x igual a menos 5x mais 4. Se eu quero achar a raiz, eu quero descobrir quando que essa expressão vai ser igual a zero. Então, o que a gente faz? A gente força a expressão ser igual a zero. A gente pega esses menos 5x mais 4 e iguala ela a zero. Igualando ela a zero, a gente vai ter condições de isolar o valor de x que vai fazer com que isso aqui seja uma verdade, que vai fazer com que, de fato, a expressão seja igualada a zero. E aí, para o caso de uma equação do primeiro grau, como essa, uma função do primeiro grau, que virou a equação do primeiro grau, é só a gente isolar o valor de x. Esse 4 que está somando vai subtraindo, o 5 que está multiplicando vai dividindo, vamos ficar com x igual a menos 4 sobre menos 5, e negativo dividido por negativo fica positivo. Então, 4 quintos é a raiz dessa função f de x igual a menos x mais 4. Então, a gente vai ver logo na sequência que 4 quintos é o valor onde o gráfico dessa função cruza o eixo x. B. Função agora x ao quadrado menos 7x mais 12. Para achar a raiz dessa função, igualamos ela a zero. E ao deixar igualada a zero, a gente consegue resolver isso daqui por Bhaskara ou por soma e produto, visto que ficou uma equação do segundo grau. Então, por soma e produto, um número mais o outro é o b com o sinal trocado, então 7, e um número vezes o outro é o c com o mesmo sinal, 12. Números que multiplicados de 12 somados de 7 nos dá 4 e 3. Então, as raízes dessa função do segundo grau é 3 e 4, ou 4 e 3. Letra C. f de x igual a 2 elevado a x mais 1 menos 5. Então, achar a raiz significa igualar essa função a zero. Igualei 2 na x mais 1 menos 5 igual a zero. Vamos dar um jeito de isolar esse x. O 5 que está subtraindo, joga para o outro lado somando, e a gente fica com isso. 2 na x mais 1 igual a 5. Observe que isso é uma equação exponencial, o x que a gente quer descobrir está no expoente da expressão, e a gente não consegue igualar essas bases. Lembre então que a forma de resolver essa situação é extrair logaritmo dos dois lados da expressão. Então tirei log dos dois lados da expressão. Tirando o log dos dois lados da expressão, aqui a gente fica com log de 2 elevado a x mais 1. Esse x mais 1 é um expoente, pela propriedade do logaritmo da potência, o que está no expoente pode vir multiplicando na frente do logaritmo. Então a gente fica com x mais 1 vezes log de 2 igual a log de 5. Substituir os valores de log de 2 e log de 5, calculados pela calculadora, 0,301, 0,699 aproximadamente, está multiplicando, vai dividindo, e por fim esse 1 que está somando pode passar subtraindo. E a gente vai chegar na resposta da raiz dessa equação, dessa função exponencial. Aproximadamente 1,322. Digo aproximadamente porque eu coloquei aqui algumas aproximações dos valores encontrados na calculadora. Letra D. f de x igual a 3 na x mais 4. Acha a raiz dessa função. 4 está somando, vai subtraindo. É uma equação exponencial, que não dá para igualar as bases. Tira log dos dois lados da expressão. Log de 3 na x igual a log de menos 4. Só que se tu for calcular ali na calculadora log de menos 4, você não vai achar a resposta. Por quê? Log de menos 4 não existe. Porque menos 4 não existe, não pertence ao domínio da função logarítmica. Então não dá para resolver esse log de menos 4. O que isso significa então?
No momento que deu esse erro para o cálculo da raiz dessa função, caiu no logaritmo de menos 4, isso vai significar que essa função aqui não possui raiz. Consequentemente, o gráfico dessa função não vai tocar o eixo x. Isso tudo porque caiu nesse absurdo aqui de termos que calcular log de menos 4 no momento que a gente foi fazer o desenvolvimento da raiz dessa função. Não encontramos raiz porque ela não existe. Letra E. f de x igual a 4 vezes seno de x menos 2. Achar a raiz da função significa igualar ela a zero. Então, igualei 4 vezes seno de x menos 2 igual a zero. Temos que dar um jeito agora de isolar esse valor de x. O 2 que está subtraindo vai somando. Ficamos com 4 vezes seno de x igual a 2. O 4 que está multiplicando vai dividindo. 2 dividido por 4 dá 1/2, simplificando, ou 0,5 se trabalhar com decimal. Então, seno de x igual a 0,5. Como é que eu faço para resolver isso daqui? Tira as funções trigonométricas inversas. Tira o arco seno de um lado da expressão e o arco seno do outro lado da expressão. Então, arco seno de x cancela e sobra só o x. E arco seno de 0,5, com o auxílio da calculadora, ou se você lembrar dos arcos notáveis, arco seno de 0,5 vai dar 30 graus, ou π sobre 6 se fosse trabalhar com radianos. O detalhe, a observação que eu coloco, é que essa daqui, encontrado pela calculadora, o arco seno de 0,5 como sendo 30 graus, é apenas uma das raízes, tá? Uma função trigonométrica como essa vai ter infinitas raízes, surgindo dos arcos côngruos à raiz encontrada. Então, todos os arcos côngruos a 30 graus também serão raízes dessa função trigonométrica, tá? E a gente também consegue surgir todas as outras infinitas respostas através das linhas de simetria do ângulo. Mas, enfim, isso a gente não vai avançar muito, senão a gente vai gastar muito tempo de pré-cálculo nisso e a gente quer um enfoque mais direto mesmo, mais básico, não vamos perder nesse formalismo, tá? Mas, enfim, nas trigonométricas existem infinitas raízes, só para deixar o destaque aqui que essa não é a única. F. H de x é 2 vezes cosseno mais 6. Para achar a raiz, igual a zero. Está somando, vai subtraindo. Faço aqui o menos 6. Esse 2 está multiplicando, vem dividindo. Cosseno de x igual a menos 3. Para isolar esse x, o que a gente faz? Tira a função trigonométrica inversa. Tira arco cosseno dos dois lados da expressão. Então, arco cosseno de cosseno, cancela e fica só o x. E arco cosseno de menos 3, a gente pode tentar jogar na calculadora. Só que ao jogar na calculadora, a gente não vai achar nenhuma resposta. Por quê? Estou querendo saber um arco cujo cosseno vale menos 3. Isso não existe, porque os valores de seno e cosseno, quando a gente trabalhou lá com o ciclo trigonométrico, a gente viu que sempre estão restritos entre menos 1 e 1. Então não existe arco cosseno de menos 3. Isso significa que a função h de x igual a 2 vezes cosseno de x mais 6 não tem nenhuma raiz real e, consequentemente, ela não vai tocar o eixo x. Então, essa é a ideia de raiz de uma função. Eu vou complementar aqui a teoria também e já falar a respeito de função composta, só uma representação simbólica, visto que os exemplos vão ser detalhados à parte ali com vocês. O que a gente estava tendo até agora? A gente tinha um conjunto A e um conjunto B, e vinha uma função que associava direto um conjunto na outra. Agora, o que eu vou ter? Eu tenho um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. Uma função, que eu vou chamar de G, associa do A em B. Então, ela pega um valor aqui pertencente ao conjunto A e dá como resposta alguém aqui no conjunto B. Aí vem uma nova função, uma função f, que pega essa resposta, calcula ela e acha a resposta lá no conjunto C também. Então, a gente aplicou primeiro uma função g, achou uma resposta parcial, dessa resposta parcial a gente aplicou em uma outra função para chegar na resposta final. Eu poderia ter uma função atalho, que já direto é aplicado nessa expressão e evita esse estágio intermediário e acha direto essa resposta final. Essa função é a chamada composta e é representada, nesse caso, por f bola g. Então, essa bola, que é o símbolo da função composta, ela representa a composição de duas funções. A representação f bola g de x significa fazer f da g de x, ou seja,
A gente calcula primeiro a g de x, o resultado coloca dentro da lei de formação da função f. Quando eu falo em g bola f de x, significa que eu calculo um f de x, o resultado eu coloco dentro da função g. E eu posso fazer composição de função com ela mesma. Por exemplo, f bola f é f da f de x. Calcula f de x, resultado aplica na f de novo, calcula g de x, resultado aplica da g de novo. Então, para detalhar exemplos de como calcular valores numéricos de funções, f bola g de 2, ou então lei de formação de função, f bola g de x, eu vou colocar em exemplos separados ali no YouTube para vocês, tá? Então, alguns deles estão resolvidos lá no YouTube, alguns outros eu coloquei aqui a resposta direta no material escrito. Então, dá uma acompanhada lá, mas acompanha aqui junto no material, porque nem todos eles vão ser detalhados nos vídeos.